começando mais uma edição do Circuito BB Private Agro. Eu sou o Caio Paganini, do time de inteligência mega produtor do Banco do Brasil, e hoje nós vamos conversar sobre o café, com foco na safra e na comercialização de 2026. E para bater esse papo comigo, eu tenho aqui dois convidados. Primeiro, a Carol Franco Sá, que é banker do Private Mega Produtor e fica lá no Espírito Santo, atende o produtor de Conilon todos os dias. Carol, muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço, Caio. E conosco também um antigo parceiro aqui do circuito, Gil Barabacha, analista de café do Safras e Mercados. Bem-vindo, Gil. Oi, Caio, obrigado pelo convite. Carol, que bom estar aqui contigo para a gente falar sobre o mercado de café. Gil, vamos iniciar pela ótica financeira, analisando a posição dos fundos de investimento no café arábica Nova York, robusta em Londres. Nós vemos uma posição em 2026 muito diferente do ao longo de 2025. Falando do arábica, a gente via posições aí preponderantemente compradas, posição líquida acima de 70 mil contratos, e olhando para essa queda toda, a gente vê hoje uma posição comprada ali um pouco acima de 14 mil contratos. Como que a gente pode olhar tudo isso, né? Primeiramente, essa expectativa bem maior de safra no Brasil, tanto do arábica quanto do Conilon, e ao mesmo tempo a gente vê os fundos derretendo essas posições compradas e potencializando essa queda que a gente viu, que sai lá dos $4, agora operando abaixo dos 2,80. Como que a gente pode fazer a leitura dessa questão financeira daqui para frente? Olha, Caio, realmente esse comportamento dos fundos, né, é um sinal bastante interessante do mercado. Por quê? Porque ele reforça uma leitura, que é a leitura que serviu de gatilho para essa mudança de comportamento dos preços em Nova York. A gente tinha aí, em janeiro, esse preço de Nova York acima dos 3,20 centavos, e daí a gente viu esse preço cair e vir buscar os 280 centavos. É 40 centavos de queda em um mês. Né? E por que essa mudança de comportamento? É aquilo que você mencionou, otimismo em relação à próxima safra do Brasil, essa que a gente vai começar a colher daqui a alguns meses. Começa com o Conilon, robusta, depois com a arábica, e daí o otimismo em relação a essa safra brasileira, principalmente em relação ao arábica, é que serviu de gatilho inicial para essa queda. E daí os fundos, o que os fundos indicam nessa mudança? Diminuir tanto a posição, a carteira líquida comprada deles, que eles reforçam essa leitura de mudança de comportamento do mercado. A gente tem, se a gente olhar os últimos anos, o ano de 2024 foi o ano da arrancada dos preços de café. Em cima do quê? Em cima da seca no Brasil e quebra da safra do que foi colhido ano passado. 2025 foi o ano de consolidação desse movimento. E 26, a ideia inicial era o quê? De correção, ou seja, recuperação da produção, melhora no abastecimento e uma natural correção nessa curva de preço. É isso que a gente está vendo. Talvez com um movimento mais acentuado do que se imaginava. E os fundos, de certa forma, reforçam isso, porque a agressividade deles de diminuir essa posição comprada reforça o quê? Essa mudança de comportamento. Porque eles comprados estavam indicando o quê? Aposta de alta. Agora, eles reduzindo a carteira líquida comprada, eles estão reduzindo a aposta de alta. Né? Tem o inverno pela frente, que eles devem ainda carregar uma posição de proteção por conta do inverno, mas mudou a leitura, mudou a ótica financeira em relação ao mercado de café. Legal, Gil, obrigado. E Carol, olhando esses dados que o Gil passou, a gente tem um mercado aí que, potencializado pela ação dos fundos de investimento, agora oscilam, no caso do arábica aí, 2,80, né, abaixo aí dos $3 por libra-peso. O que muda na gestão estratégica do produtor? Caio e Gil, muda tudo, muda completamente o foco da decisão. O produtor deixa de pensar apenas em oportunidade de venda e passa a priorizar a previsibilidade de resultado. O centro da decisão passa a ser a margem. Ele precisa revisar o fluxo de caixa, o custo da colheita, a estrutura de endividamento e o cronograma de vendas. Em momentos de transição de ciclo,
A gestão financeira ganha um peso ainda maior do que a decisão produtiva. Obrigado, Carol. E Gil, quando a gente olha, né, coloca isso em números, a Conab divulgou no levantamento, a leitura da safra de café para esse 2026, uma expectativa de safra acima das 66 milhões de sacas. Isso puxado bastante pelo aumento de produtividade do Arábica, um aumento de área também, e isso também, né, se reflete ali em menor magnitude, mas também um aumento de área, um aumento de produtividade do Conilon. Tá? Como que a gente pode fazer essa leitura, né, concatenar toda essa questão de o fundo de investimento acelerou a queda da mesma maneira que ele acelera a alta, quando é o caso, mas quando a gente coloca esses 66 milhões na conta, chega a ser safra recorde, é uma mudança de paradigma muito grande frente ao que a gente estava vendo nas últimas safras. Como que o mercado lê isso a partir de agora? Né? O fundo pouco comprado, né? O produtor um pouco mais receoso em relação a preço. Como que é a tendência, tá, de comportamento desses preços agora para o primeiro semestre de 2026? É interessante, né? Porque o número da Conab, que é o número oficial do Brasil, ele reforçou a impressão privada, né? Você teve números de safras têm números, você tem trades que trazem números, outras empresas que trazem números. Isso já vinha sendo desenhado desde as floradas do ano passado. Olha, existe uma expectativa de recuperação na produção do Brasil, tem potencial de safra recorde, principalmente, não do Arábica, mas com uma safra cheia de Conilon Robusta e a recuperação do Arábica, você aponta para uma safra recorde. Então, você já tinha essa leitura. O que aconteceu nesses primeiros meses do ano? A confirmação, né? Então, você olha para as lavouras estão com uma carga maior, principalmente as lavouras de Arábica, e o número oficial da Conab reforçou, apontando também uma safra recorde, que nem você falou, mudou o patamar para cima de produção. Quer dizer, então você tem um alinhamento e um direcionamento de números de safra que indicam vai ter mais café do Brasil esse ano, vai ter mais café arábica, e daí todas as implicações. Você abre espaço para exportação do Brasil, principalmente de arábica, você abre espaço para recuperação de estoque e, principalmente, você abre espaço para uma situação mais tranquila no abastecimento. Isso, naturalmente, traz um viés para os preços, que é um viés o quê? Corretivo. A gente vinha com um ano com preço muito inflado por conta da carência de café, e a gente começa o quê? A trabalhar com uma melhora no abastecimento. É natural que isso corrija os preços. E como a Carol falou, mudou também. Você vinha de um ano em que você estava gerindo oportunidade, porque os preços estavam muito altos, então você tinha ali margens largas, você tinha situações bastante favoráveis financeiras para o produtor, e hoje ele olha o seguinte, esse preço recuou de uma forma acentuada, a gente ainda está na entre-safra, ainda tem bastante café na mão do produtor, principalmente do produtor de Conilon, que ele foi ajustando a sua estratégia, apostando demais na entre-safra e talvez tenha segurado demais esse freio na venda. A gente não exportou tanto que nem no ano passado, então ainda tem bastante café na mão do produtor. Do Arábica menos, mas também mais do que se imaginava, mas a safra foi menor. E a safra está chegando. A safra de Conilon começa precoce já em março, abril já começa a safra, e depois a do Arábica precoce em abril, e em maio já começa a safra. Então, ele tem um período de tempo aí de transição, que essa janela de transição está cada vez mais curta, e ele está com café, principalmente o produtor de Conilon, está com mais café do que o normal. Então, ele vai ter que ajustar isso. E lógico, isso reforça o quê? Uma maior participação do produtor, maior venda por parte do produtor, e depois a entrada de café novo. Então, a leitura é uma leitura de atenção, como a Carol falou, para o produtor, de gerir essa nova realidade, e atenção ao quê? A safra que está chegando e como é que ele vai se comportar, pensando, logicamente, na questão financeira. Mas a leitura que se tem hoje, confirmada uma safra grande no Brasil, é uma leitura negativa para os preços. E Gil, e os números dos safras? Conab, 44 milhões de Arábica, dá 23% de crescimento em relação à última. Conilon, 22 milhões de sacas, dá aproximadamente 6,5%, 6,7% de crescimento, para bater aquela conta dos 66. E o número de vocês, como tá?
A gente trabalha com 71 milhões de sacas, 46,7 de arábica, 24,3 de conilon robusta. E tem um sinal interessante, Caio, que é o seguinte: principalmente no conilon robusta, a gente vê no Espírito Santo, o ano passado a gente teve uma produção muito forte, isso gerou um estresse nas lavouras. E daí trabalha com uma correção, não com uma quebra grande, mas uma correção de produtividade por conta da carga do ano passado. Na Bahia teve algum problema de clima, né, que afetou tanto o arábica como o conilon. Mas a gente pode ter uma surpresa positiva vindo de Rondônia. Então, para compensar um pouquinho esse cenário de conilon aí, que nós trabalhamos com uma produção menor esse ano do que do ano passado. Mas, no geral, é um número grande. Os números privados variam aí de 69 até 76 milhões, a gente trabalha com 71, mas a gente viu que o número do governo, né, o número oficial do Brasil, ele se aproximou, né? Isso até surpreendeu e reforça aquela leitura que eu mencionei anteriormente. Legal, Gil. E Gil, faz todo sentido, né? Eu estou ali na região do Espírito Santo, mas também atendo muito cliente, tanto em Minas quanto na Bahia, e a gente viu de perto tudo isso acontecendo. Agora os clientes realmente estão ainda com estoques cheios, né? E agora esperando um outro melhor momento que possa vir a acontecer aí essa venda. Então, aguardando até para a próxima safra, né? O que vai acontecer e o estoque está cheio. Então, vamos ver qual será o comportamento do cliente frente a isso. Carol, que é interessante o produtor olhar esse ano, diferente do ano passado, que não é só a produção, não, o dólar. Ano passado o dólar estava perto de 6, esse ano está perto de 5. É R$1 a menos que ele recebe por dólar vendido. Isso impacta o preço em reais dele. Então, é uma outra situação que ele tem que analisar. Não é só o mercado de café. O câmbio ele também está jogando contra os preços esse ano. Completamente. É um cenário adverso do anterior, em que eles estavam comemorando, e agora é um novo desafio, né? Desafio de fluxo, desafio de desfazer, né, de vender posições que eles têm hoje, e esperando uma próxima grande safra aí. O desafio está dado. Eu tenho certeza que eles já passaram por várias coisas e isso se repete, não esse cenário de agora, mas eu tenho certeza aí que eles vão conseguir. E Carol, explorando um pouco mais esse assunto, essa ritmo mais cadenciado, né, mais lento de comercialização, porque era um produtor que no curto prazo já vinha um pouco mais capitalizado, de preços bons na última safra. A gente via ali conilon sendo negociado em alguns momentos até par e passo com a arábica, preços historicamente difíceis de terem sido vistos, próximo de R$2.000, R$1.500, R$1.600. E agora essa mudança de ritmo. O que você tem a dizer assim, sobre o comportamento? Como que ele está vendo essa situação à frente, sendo que algumas oportunidades de venda antecipada ou até mesmo de hedge em bolsa já não estão mais tão interessantes quanto há muito pouco tempo atrás? Muito pouco tempo atrás. Tudo mudou, de certa forma, rápido, né? Num ritmo bem diferente. Bom, Caio, revela cautela, né? Mas também revela risco, né? O risco a que ele está exposto. O produtor está retendo café, especialmente lotes de maior qualidade, esperando que os preços fiquem melhores. Mas isso pode gerar concentração de vendas se a safra vier realmente maior do que a gente está esperando. O risco hoje não é só o preço baixo, é excesso da oferta simultânea, que pode acontecer. Todo mundo segurando ao mesmo tempo. Segurando ao mesmo tempo. Talvez uma necessidade de venda simultânea possa gerar... de necessidade de fluxo, né? Porque o momento em que os clientes estão com tanto recurso, também é aquele momento em que eles gostam de fazer investimentos, principalmente em terras, óbvio, que acontece, né, Gil? E passado esse período de difícil, de certa forma até do agro, eles veem oportunidade na aquisição de terras, né? E o que vai requerer ainda mais recurso para investimento. Então, um ciclo, né, Gil? Verdade, né? A relação de troca do café estava muito boa para qualquer coisa, né? Então, quer dizer, seja investimento na lavoura, seja para investimento pessoal, né? Você precisava de muito menos saca de café para adquirir. Agora diminuiu um pouco essa relação, né? Porque o preço tombou. Então, é importante o produtor se readequar a essa situação, né?
Exato. E Gil, puxando ainda esse assunto, né, dessa redução de preços bastante abrupta de curto prazo, comparando aí o Arábica e o Conilon, né, a gente vê que o Arábica talvez ainda sendo negociado, né, falando estritamente de margem, acima dos 1.600, 1.700, depende da região e qualidade, óbvio, mas o Conilon já beirando os R$ 1.000 ali, beliscando os R$ 1.000. E a diferença de custo, né, entre o Arábica e o Conilon, quando a gente coloca por saco, ela não é tão diferente assim quanto foi a queda de preço. Você vê que do ponto de vista de margem, o Conilon hoje é o maior ponto de pressão entre as duas qualidades? Sim, digamos assim, pensando em gestão de comercialização do produtor, eu enxergo um risco maior do produtor de Conilon, primeiro, porque ele tem mais café, ele está com mais estoque do que o produtor de Arábica, e a safra chega antes. Ele tem um concorrente externo muito pesado, que são os países asiáticos, né? O Sudeste da Ásia, Vietnã, Indonésia. Indonésia começa a chegar a safra deles também, abril, maio. Então, enfim, é uma situação mais perigosa, né? E a gente não pode esquecer que o Robusta, em termos internacionais, o ano passado já passou pela aquela correção, porque o ano de safra baixa do Robusta foi em 2024. 25 a gente já teve uma safra recorde aqui no Brasil, a gente já teve recuperação de produção no Vietnã, recuperação de produção na Indonésia. Uma confirmação dessas produções só reforça esse cenário mais tranquilo no abastecimento. Então, para o Conilon é uma situação mais perigosa do que para o Arábica, né? Então, existe espaço de encavalar, que nem a Carol estava falando, de encavalar safra, né? Você tem muito café que não vendeu, que começa a chegar café novo, e você tem que escoar, e daí você tem toda aquela chamada barrigada de safra, com o mercado internacional hoje, que está mais competitivo, mais concorrido, e vai exigir mais uma ginástica financeira e uma agressividade financeira por parte do produtor. Então, a gente tem que tomar cuidado de Conilon. No caso do Arábica, ele tem um pouquinho mais de fôlego, né? Porque começa um pouco depois, ele tem menos café, né? E esse ajuste na curva de preços, a princípio, deve começar agora com a melhora na produção em 2026, partindo de uma safra grande no Brasil de Arábica, né? Então, você tem um pouco mais de espaço aí para fazer gestão, né? E como você falou, ainda está dentro de uma situação interessante, mais interessante para o Arábica do que para o Conilon nesse momento, mas para os dois ainda interessante, e para o Arábica um pouco melhor, né, por conta dessa diferença de preço. Mas os dois têm que ter atenção, mas principalmente o produtor de Conilon robusto. Legal, Gil. Já falando dessa parte do comércio internacional, quando a gente olha os números de exportações, né, onde o Brasil, líder de exportações, acho que nem precisa citar, né, a força do Brasil em tantos mercados do agronegócio, com o café, né, não é diferente. Mas a gente vê que o mercado como um todo ainda sente, né, esses efeitos dessa redução do fluxo de comércio internacional, primeiro pelos problemas de oferta, potencializados em algum nível pelos conflitos geopolíticos que a gente, né, testemunhou ao longo do ano passado e continua com novos capítulos esse ano. Mas de fato a gente fecha janeiro com 2,78 milhões de sacas exportadas. A palheta dos principais clientes seguem basicamente a mesma, né? Estados Unidos, Alemanha, Bélgica. A Alemanha figurando em primeiro lugar nesse mês de janeiro, mas com os três reduzindo, né? E um número geral de redução acima de 30% em relação ao janeiro passado, né? Como a gente pode explicar isso para além da oferta, se a gente tem uma demanda global de certa maneira estável, né, mas uma redução tão grande nas exportações do Brasil, né, quando a gente compara janeiro passado com esse janeiro de 26? Olha, Caio, a gente tem alguns pontos interessantes aí. Primeiro, se a gente pensar, hoje, esse ano a gente está exportando menos Conilon do que exportou ano passado. Por conta do quê? A nossa produção ela está sendo escoada principalmente para consumo doméstico de Conilon robusto, e menos para exportação. Os nossos concorrentes, Vietnã principalmente, Indonésia, eles estão ocupando esse espaço e a gente não está conseguindo. Agora está começando a reduzir os nossos diferenciais no porto para tentar o quê? Viabilizar a entrada de safra, aquela exportação normal na entrada da safra para ajudar a escoar.
porque a gente precisa exportar um volume de café, porque só o consumo interno não absorve toda a produção de Conilon. Estou falando só de Conilon. Esse é o primeiro ponto. E do Arábica, a gente tem o quê? Uma situação de safra menor, então isso por si próprio, ele já indicaria uma queda nas exportações comparativas, mas a gente teve também aquele problema dos 4 meses que a gente não exportou para os Estados Unidos por conta da tarifa. Então não ia café para os Estados Unidos por conta da tarifa. E outro ponto que eu percebo agora é o seguinte: o nosso café, nesse momento, independente de tarifa, porque está todo mundo sem tarifa, independente de tarifa, o nosso café está caro. O nosso Arábica está caro. Então, enquanto o nosso Conilon está buscando competitividade, o nosso Arábica está caro. Porque essa queda em Nova York, essa queda do dólar, afastou o vendedor. E como para você tem uma distância muito grande entre a ideia de compra e a ideia de venda. E daí, isso reflete o quê? Em diferenciais muito caros para o nosso Arábica. E daí assusta o comprador lá fora. E a gente pode ver esse efeito, pode observar esse efeito nos próximos meses em relação ao embarque. Se continuar esse diferencial caro, e esse diferencial caro, ele aconteceu agora ao longo desse mês de fevereiro. Com o tombo dos preços, o diferencial subiu, para compensar a queda lá fora. Então, se persistir ao longo de março esse diferencial tão caro, isso pode tirar venda de café do Brasil, né, nos próximos meses até a chegada da safra nova. Então, é uma situação que também a gente tem que olhar, né? Então, o cenário internacional. Então, primeiro fator é que tem menos café arábica e a gente não conseguiu exportar o mesmo volume de café Conilon Robusta do ano passado, porque tem Vietnã e tem Indonésia no mercado dessa vez. Outro ponto, a questão das tarifas. E agora, mais recentemente, no Arábica, principalmente no mês de fevereiro, esse diferencial muito caro do café brasileiro, esse prêmio, que geralmente o Brasil trabalha com deságio para o Arábica, ele está trabalhando com um prêmio alto. Nosso café, para algumas descrições, está mais caro que o café colombiano. Então, isso aí pode tirar fluxo de embarque nos próximos meses, março, abril, maio, junho, até a chegada da safra. Na safra, julho em diante, já volta para uma normalidade diferencial. Mas, de novo, corre o risco que nem do Conilon, né? Encavalar a safra porque a gente não consegue escoar essa produção. Então tem que prestar atenção nisso também. Mas, sem dúvida nenhuma, é um cenário diferente e ele é distinto. Entre o Arábica, são motivos distintos entre o Arábica e o Conilon Robusta. Legal, Gil. E competitividade é tema importante para qualquer setor da economia, né? Seja ele, principalmente, né, o agronegócio brasileiro, que é pujante de exportações. E então a gente sempre olha tendências de demanda, tendências de consumo, para tentar entender qual seria o destino, né, mais sustentável para esse produto que é tão especial aí nesse leque do agronegócio, que é o café. Olhando para longo prazo, a gente vê que existem mercados mais maduros que consomem café, Estados Unidos, Europa, que são mercados de um ótimo valor agregado, mas que já estão mais estabilizados. Eles têm uma taxa de crescimento de consumo de café estabilizada. E do outro lado do globo, aí sim a gente encontra já a China, que já cresce a 2 dígitos por ano e evolui com cafeteria, enfim. É um mercado de bom valor agregado também, eles dão prioridade para café de alta qualidade. E aí tem o Brasil tentando ocupar esse mercado, já tem alguns contratos de longo prazo firmados para exportação de café na China. Você acha que esse é o caminho, Gil, para a gente conseguir dar sustentabilidade, aumentar o leque de clientes do café do Brasil, né, e consolidar essa posição de liderança global? Creio que sim, Caio. Porque o que a gente tem? Quando a gente observou que os Estados Unidos não estavam comprando mais café aqui do Brasil, o Brasil ele conseguiu escoar um volume maior, ou seja, ele aumentou a presença, principalmente nesses mercados emergentes, que são os mercados asiáticos, né? Então, consolidou na Europa, aumentou um pouco na Europa, mas o destaque principal, Caio, foi na Ásia. Então, essa diversificação das exportações brasileiras, ela tende ao quê? A consolidar novos mercados para o Brasil. Então isso é importante, porque a gente está num processo de recuperação na produção, onde você tende, se o clima contribuir, a ter safras maiores, e daí mais café para exportação, e esses mercados novos, eles podem ajudar nesse escoamento. E daí, principalmente, eu diria, na Ásia, esses mercados emergentes, um espaço muito importante para o nosso Conilon Robusta, né? Porque
Na dinâmica de crescimento que a gente está observando nos últimos anos, a gente tende a produzir mais do que o que exporta normalmente e o que se consome internamente. Então, a gente deve gerar mais excedente. Esse excedente deve ir para a exportação. E a abertura e a consolidação desses mercados novos, eles tendem a atender esse avanço do consumo. Então, é uma boa notícia, né? Então, de certa forma, o crescimento acima do normal na Ásia, né, deixando esse crescimento juntamente com essa diversificação, de certa forma, um pouco forçada devido às tarifas dos Estados Unidos, isso traz uma boa notícia, traz um ambiente mais favorável e nos prepara para o que a gente deve enfrentar nos próximos anos, 26, 27, considerando aí anos de safra normal, de clima normal no Brasil, onde a gente vai exigir maior participação do Brasil no mercado internacional, tanto do Arábica como também do Conilon Robusta. Então, a notícia é positiva, sim, sem dúvida nenhuma. Boa notícia para os nossos clientes lá do Espírito Santo, né, Carol? Isso, de toda a região, que são grandes produtores, né, Caio? Minas Gerais, inclusive, eu ia citar algo que eu acho até interessante. Nós estamos exportando mais para mais lugares diferentes, mas também temos vários produtores entrando no produto café, saindo muitos, inclusive alguns que eu conheço, saindo um pouco mais, diminuindo, por exemplo, pecuária e descobrindo o café. Tá acontecendo algumas mudanças assim. Você está percebendo, Gil? Esse tipo assim de migração, ela acontece até mesmo porque pelo preço do café, né, acaba sendo bem, né, muito bom, né, e a produção que eles vislumbram com o clima, pelo menos agora que já passou, né, uma boa parte de um clima mais adverso, né, pelo menos pelo que falo, pode ser que realmente essa quantidade de área que pode vir, né, a ser plantada por pessoas novas, novos players, vamos falar assim, né, internos mesmo, né, que utilizavam de outras culturas e agora estão descobrindo também o café, assim como ocorre em outras culturas também. Você acha que esse tipo de entrada tende a ter também um bom reforço aí para a gente, para ter mais produto, eu acho que mais qualidade, né, Gil e Caio? É a busca nossa pela melhor qualidade e até mesmo também para poder a gente conseguir continuar sendo um ótimo e grande player de exportação do mercado, inclusive por agora não termos mais essa tarifa. E até então a gente acreditar que realmente não volte tão cedo, né? Se Deus quiser, né, Ju? Sim. Não, mas é interessante esse ponto, viu, Carol? Pelo seguinte, né? E o Espírito Santo, para mim, é um caso bem particular. A mudança na cafeicultura do Espírito Santo nos últimos... Vamos pegar 10 anos, o que era e o que é agora, a mudança em relação ao salto de produtividade, que deu essa arrancada na produção, e a visão mais empresarial da atividade. Né? Essa entrada... A gente estava conversando, o pessoal que tem muita tradição de pimenta, de frutas na região, e frutas para exportação, então eles já têm aquelas... eu tenho um mercado internacional que eu vendo, então essa cultura ela veio junto quando o café possibilitou e apareceu como uma alternativa. Esses produtores vieram e deram uma mudança, não só na questão da produtividade, mas também na questão da visão empresarial focada com o mercado externo. Né? E daí, paralelamente a isso, o que aconteceu? O interesse pelo mercado internacional de café e uma alternativa que eles não têm nas frutas e na pimenta, que é o quê? Mercado futuro, você poder fazer gestão em bolsa, que no café arábica já é muito arraigado aqui no Brasil, com Bolsa de Nova York, mas no Conilon não, né? Isso aí, esse interesse vem crescendo, esses movimentos, esse tipo de operação vem crescendo por conta dessa visão. Então, você tem um mercado que pode puxar essa produção, ajudar a escoar essa produção para fora, você tem essa mentalidade de exportação e você tem mecanismo de gestão.
Então, isso encaixa numa visão mais empresarial, de proteção de imagem, proteção financeira, que é bastante interessante, né? E se mostra e aponta com otimismo para frente, né? Então, é bem legal mesmo que a gente está vendo. E eu destaco o Espírito Santo, que para mim foi o que mais me chamou a atenção de mudança nos últimos 10 anos, foi a atividade de café no Espírito Santo. Isso mesmo. Legal, Gil, Carol, o papo é bom, mas o tempo é curto, infelizmente. Eu gostaria, começando por você, Gil, que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso produtor de café, em termos de gestão, em termos de mercado, o que ele pode esperar para 2026 e quais as suas recomendações. Olha, Caio, pelo que a gente está conversando aqui, o que eu diria para um produtor de café hoje? Atenção, muita atenção em relação à questão dele de gestão, nessa transição de safra. Então, ele olha para o que ele ainda tem de café da safra, olha para as necessidades que ele vai ter na entrada da safra, olha o que ele já vendeu de safra nova e dentro disso ele recalibre a sua estratégia de comercialização. Ou seja, tentando ainda aproveitar esse momento favorável, né, e se proteger de riscos futuros, mas lógico, sempre deixando uma porta ou algumas portas ali para alguma mudança de comportamento, porque o mercado de café, a safra, apesar de apontar positiva, ainda não está confirmada, precisa confirmar, depende do clima daqui até lá. Mas se fosse para me falar com um produtor hoje, eu diria o seguinte: olha para o que você tem de café, e olha para as suas necessidades na entrada da safra e veja o que você pode recalibrar em relação à sua estratégia de comercialização, sempre deixando algumas portas para algumas novidades, para alguma volatilidade ou de dólar ou de café para aproveitar essas altas futuras, né? Mas essa seria a minha dica para o produtor nesse momento. E Carol, para você que fala com o cliente, né, faz as estratégias hiperpersonalizadas, conhece a realidade de cada um, olhando todo esse cenário, do ponto de vista de gestão financeira do negócio rural, qual que é a sua recomendação final? Então, Caio, a minha recomendação é colocar a gestão financeira no centro da estratégia do cliente. É muito importante nesse momento ele planejar o fluxo dele de caixa, avaliar os volumes que ele tem disponível em estoque, diversificar momentos de venda, ou seja, né, fazer com que o momento em que ele precisa de caixa, que ele possa estar encaixando as vendas dele de acordo com isso, tá? E proteger a margem quando houver a oportunidade, que são esses casos. 2026 exige muita disciplina e muita previsibilidade. Então, como o Gil falou, a importância de muitas vezes estar esteja aberto para que faça as travas, né? Para que faça as proteções, né, e possa ter um pouco mais de previsibilidade com isso. Acho que é o que traz um pouco mais de conforto para o cliente. Nós estamos num momento aí, como o Gil falou anteriormente, de dólar e de café, em momentos bem oportunos. Basta o cliente estar aberto também para poder conseguir aproveitar esses momentos. Obrigado. Gil, aproveitar aqui na nossa finalização, agradecer mais uma vez a participação aqui no circuito. As contribuições que você traz sobre o cenário são muito importantes aqui para nós. Oi, Caio, eu que agradeço. O bate-papo estava excelente. Carol, muito bom bater papo com vocês. E está aqui à disposição de vocês para qualquer outra oportunidade. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Valeu, Gil. E Carol, obrigado por ter vindo lá do Espírito Santo para gravar aqui conosco. É muito importante ter a sua presença aqui. Você que trata com tanto profissionalismo e tanta atenção cada produtor do Espírito Santo, levando a ele sempre a melhor assessoria, né, sendo de crédito, sendo de ferramentas de mitigadores de risco. Isso é extremamente importante nesse momento, e nesse 2026 que vem pela frente. Perfeito. Obrigada, Caio. Obrigada, Gil, também. Prazer te conhecer, né? E te espero no Espírito Santo, tá? Mas obrigada, eu acredito muito na estratégia, né? E aqui no Private, né? E nós temos toda a oportunidade de atender, né, com ferramentas o melhor para o nosso cliente. Essa foi mais uma edição do Circuito BB Private Agro. E para conferir esse e os demais conteúdos aqui do BB Private Mega Produtor, acesse bb.com.br/lounge. Um abraço e até a próxima edição.